Bom dia, bom dia. Sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Eu sou um pastor missionário que já andei por muitos países, já morei na China e procuro divulgar a palavra de Deus, a palavra que liberta e transforma. E hoje nós vamos dar início, nós terminamos o livro de Efésios, vamos dar início a um tratado escrito por Paulo à Igreja de Roma. É um tratado doutrinário fortíssimo. Ele realmente, através desse livro, dessa realmente epístola aos Romanos, Paulo consegue realmente expor, movido pelo Espírito Santo, tudo que é de importância no sentido de você saber e viver. Então, a gente entende que você vai começar aí uma jornada conosco. Nós estamos ao vivo, espero que você participe. Se for o caso, escreva, faça perguntas. E eu gostaria de motivar você a entrar em nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. E nós temos ali mais de 500 e tantas mensagens, quase chegando a 600. E ali tem muitas respostas, talvez, às suas indagações. Todas as quartas, todas as sextas, às 18h30, nós estamos também ao vivo no YouTube. E nas quartas pela manhã, também temos estado ao vivo no podcast. A gente tem que estar realmente aproveitando o nosso tempo, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, para divulgar essa palavra, porque o sistema está se fechando. Há 45 anos eu ando com o Senhor e há 45 anos atrás eu falava sobre uma série de coisas, mas eu não podia mostrar. Hoje eu tenho condições de falar e mostrar, porque as coisas estão acontecendo e rapidamente. A geopolítica, a parte religiosa, financeira, econômica, militar, todas essas coisas estão em sincronia, sendo montadas para a entrada de um ser terrível, que será o anticristo. Então, nós vamos estar mostrando a diferença entre alguns que pregam um evangelho, um outro evangelho, não este que realmente nós temos nas Escrituras, e que tem feito muitas e muitas pessoas se perderem. Então nós temos evangelho de todo tipo que você possa imaginar. Desde aquele que diz que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não criou todo o universo, que Jesus é apenas uma criatura, foi um bom filósofo, um bom profeta, e muito sábio, mas não era realmente quem ele dizia ser. E Paulo aqui vai deixar bem claro quem o Senhor Jesus é, o que ele fez e como você pode realmente sair de uma vida vegetando nesse mundo terrível e passar a ter uma vida abundante. E quando eu falo vida abundante, não estou falando de riqueza, estou falando de mundo interior em ordem. Porque eu caminho com esse Deus há 45 anos e enfrento as mesmas dificuldades de todos. A diferença é que 33 anos eu vivi sem ele. Era um religioso sincero. E somente depois que nasci de novo em Cristo é que a minha vida realmente mudou. E hoje enfrento situações difíceis, como eu enfrentei rapto na Bolívia, como eu enfrentei polícia batendo na minha porta na China, várias coisas, de forma diferente. Hoje eu tenho paz, independente de circunstâncias. E você também pode ter. Basta você entender que você tem uma natureza decaída, uma natureza podre. Quantas vezes você já falou para você, não vou fazer mais isso, e volta a fazer? Oh, puxa vida, estou fazendo novamente. Por quê? Porque a tua decisão de não voltar a fazer é inferior à tua natureza. Agora, em Cristo Jesus a coisa muda. Em Cristo Jesus você é transformado e você vai desconstruindo valores que
talvez você venha carregando há muito tempo. Então hoje nós vamos dar início aí a essa epístola fantástica, cujo tema pode ser a justiça de Deus ou o Evangelho de Deus, e quero que você nos acompanhe. Então, a partir de hoje, vamos estar trabalhando com Romanos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Pai, nós somos muito gratos, porque podemos ainda, com liberdade aqui no Brasil, falar do Senhor, falar da Tua Palavra, expor, para que muitas pessoas que hoje estão em angústia, com medo, estão em depressão, estão passando momentos dificílimos, possam realmente ser resgatadas desse mundo. Pessoas que vivem debaixo de ansiedade, de medo, de pílulas, e nós sabemos, pela experiência nossa mesmo, que quando o Senhor entra na vida, o Senhor começa a nos transformar de dentro para fora. Obrigado, Pai, porque eu não saí de uma religião para entrar em outra, mas eu saí de uma religião que é o homem tentando encontrar com Deus através daquilo que ele acha para ter um relacionamento com o Senhor. Eu tenho certeza que a partir de agora, na medida em que eu falar, na medida que eu estiver orando, o Senhor está comigo, o Senhor está presente com cada um nessa sala. E nós te agradecemos por isso, porque é um privilégio. Aproveito, Senhor, para apresentar algumas pessoas que estão passando por problemas, seja de relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, enfim, problemas existenciais, problemas na área de negócios, enfim. Então, eu gostaria de interceder por essas pessoas, que elas possam encontrar a paz que excede todo entendimento. Intercedo também por pessoas que estão doentes, Senhor. Ah, meu Pai, pessoas que estão passando momentos muito difíceis, como é o caso da Rebeca, Paulinha Tsai, que enfrentam já há um bom tempo, como verdadeiras guerreiras, problemas de câncer. Também lembro do Sebastião e do Davizinho, que são duas crianças que tiveram problemas diferentes, Senhor, o Senhor sabe. Mas hoje, por causa da Tua intervenção, já estão reaprendendo a andar e falar. Também lembro, Deus, o Rafa, a esposa, que tem passado problemas muito difíceis, porque ele tem hidrocefalia, Senhor, e o Senhor sabe. E os médicos não estão conseguindo acertar. Ele tem desmaiado, ele tem passado por momentos muito difíceis. E a esposa, Senhor, tu sabes que ela tem problema na coluna. Ela nem podia ficar de pé. E ela não consegue ser aposentada. Então, Pai, eu peço por esses e por outros que nós não sabemos, mas que talvez estejam assistindo agora, ou vão assistir. Que o Senhor entre com providência. Obrigado por nós que estamos aqui, cada um de nós. Obrigado, Pai, porque eu sei que Teu Espírito vai estar nos conduzindo, porque eu sou limitado, eu sou falho, mas é o Senhor que age em nossas vidas. Te agradeço por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, Dona Graça. O que você teria para nós hoje? Estamos muito contentes, né, por estar aqui, é um privilégio, né, estar falando dessa palavra maravilhosa, né, porque essa palavra não é simplesmente uma palavra, mas ela é um conceito, né, para todos nós que cremos em Deus e podemos nos pautar por ela, né, e vamos ter dias felizes, né, mesmo vivendo no mundo em caos, mas a paz interior, ela permanece. Então isso é muito bom, é muito louvável. Agradeço muito a Deus por isso. Marcos. E aí, Barbudo? Tudo bem? Me conta um pouco como está indo, o que você tem de novidades. Qual área? Não, bom, eu sei que você tem até canal para o Senhor, mas eu falo um pouco da parte profissional. Também. Como é que está indo? Bom,
Nós ainda estamos trabalhando com aquela empresa de empregada doméstica. Nós iniciamos um curso que é focado para parte de tráfego pago, conversão extrema, e nós temos ali algumas estratégias para conseguir clientes. A gente tentou, antes de fazer esse curso Google, a gente investiu aí R$500, por exemplo, por mês, e veio um cliente. Ele fechou, mas veio um cliente. Aí, com essa estratégia desse curso, a gente começou a fazer no Facebook, com a estratégia da pessoa fazer um site, a priori. Com o Facebook veio 6 empresas. Né? Aí a gente precisou melhorar como, vamos dizer assim, responder a essas pessoas via WhatsApp. Então foi uma evolução. Hoje a gente está mais bem estruturado e a gente está fazendo agora um teste, porque a gente fez um teste com imagem para chamar a pessoa para fazer essa site de vendas. Agora a gente está testando com vídeo, né? Então a gente quer ver qual que vai dar mais resultado. Então a gente está nessa fase de testes, porque a gente precisa testar tanto o anúncio quanto as minhas respostas para os clientes, para que eles possam estar fechando. Amém. E para entrar em contato com você, empresa que gostaria de crescer, é o 11 94723 1984. Muito bom, muito bom. Ok, nós hoje vamos dar início ao livro de Romanos, ok? É um livro fantástico, um livro que eu gosto demais, porque ele fala alguns pontos que normalmente passam um pouco despercebido em outras passagens bíblicas. Aqui ele vai estar falando sobre o Filho de Deus, especificamente, conforme Isaías 9:6. Ele vai estar falando sobre Jesus, que é o nome, né, Yeshua, Salvador. Fala de Cristo, que é um título, ou seja, é ungido, e Senhor Kyrios, não é? Que é o nome da sua deidade. Bem, o tema, como nós abordamos agora há pouco, é a justiça de Deus ou o Evangelho de Deus. E realmente é incrível a maneira pela qual Deus inspirou Paulo para desenvolver este assunto. Bem, aí vem a grande pergunta: por que Paulo escreve essa carta tão formal, essa apresentação sistemática, doutrinária, que é um verdadeiro tratado sobre a justificação pela fé, deixando bem claro que nós somos salvos por fé e não por obras. Não fé mais obra, é só a fé na pessoa daquele que realmente é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o primeiro ponto que nós podemos tirar, por que Paulo escreveu, é que Paulo menciona que ele desejava já há muito tempo fazer uma visita a Roma e estar compartilhando com eles os dons, confirmando se realmente aquela igreja tinha todas as informações necessárias para que eles pudessem transmitir doutrinas corretas. Não foi Paulo, não foi Pedro quem começou essa igreja. Alguns estudiosos colocam que em Pentecostes vieram pessoas de toda parte. E também de Roma. Então, há uma grande chance, uma grande probabilidade que Deus tenha conduzido pessoas ali e tenham então naquele tempo, naquele esse momento singular, recebido o Senhor Jesus e começaram então a fazer parte da igreja. A igreja iniciada em Pentecostes. Antes eram os crentes do Velho Testamento. Após Pentecostes, então, tem o início da igreja, que é um organismo vivo, não é parede, não é denominação. Por isso que nós não pregamos denominação. Nós pregamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que não só criou todas as coisas, mas sustenta tudo pela palavra do seu poder. Bem, então, eles devem ter voltado para Roma e iniciado a igreja. Então, essa carta que Paulo escreve é para pessoas que conhecem o Velho Testamento.
que nem alguém que escreveu, que nós não sabemos quem é, aos Hebreus, não é? E aqui vão ter pontos, então são pontos assim tão tremendos. Então o primeiro motivo é esse, e deixar bem claro que o cristianismo não era uma seita judaica, tá bem? Outra coisa, Paulo queria realmente mostrar que realmente onde ele estava, eu fico com uma vergonha quando eu falo isso, no capítulo 15, não tinha celular, não tinha podcast, que nem nós temos no estúdio, nós não tinha televisão, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha automóvel, não tinha nada, né? Quando muito um camelo, um cavalo, ou talvez nem isso, porque nem todos tinham, né? Mas ele disse que estava querendo ir para a Espanha. Ele queria ir para Roma, para o pessoal da igreja encaminhá-lo para Roma, para a Espanha. E sabe por quê? Porque o evangelho já tinha. Ele tinha esgotado, não tinha mais lugar para ele pregar. Ele falou, eu não vou pregar onde já o evangelho já foi alcançado. Irmãos, imagina como este homem trabalhou durante todos os anos da vida, até ele fechar, dizendo combati o bom combate. O que eu achei interessante nesse começo aqui, Romanos 1, ele fala, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Né? Assim, um homem que fazia parte do Sinédrio em Jerusalém, um homem culto, ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Aquele tratado judaico que a criança nasce, ela já é criada, né? Nos cinco livros, Pentateuco. E aí, consequentemente, depois ele como Paulo, ele senta ao lado de um professor, né? Então, eles falam que ele come a poeira do mestre, né? Então, assim, então ele tinha tudo para ser um homem vaidoso, mas eu acho muito lindo que ele fala assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, escreva essa carta. Deus me chamou. Então, assim, porque Paulo, ele foi um apóstolo fora de tempo, né? Então, ele foi ensinado pelo próprio Jesus, depois da sua ressurreição. Ele foi levado, esqueci o nome do país lá, e ele foi ensinado pelo próprio Jesus. Ele foi chamado, como os discípulos haviam sido chamados, né? Andaram com Jesus, comeram com Jesus, viram Jesus fazer todas as maravilhas, viram ele morrer, ressuscitar, né? Então, Paulo já viu um pouquinho à frente, né? E mesmo assim ele se coloca servo. E é muito interessante, porque hoje você tem apóstolos aí adoidados, né? Mas não tem aquelas qualificações. Não passa pelo crivo de Atos 1, que nós já estudamos. O Atos 1. Tá bom. Que eu acho... e aí ele fala que Deus me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Amém. Porque tem muitas pessoas, eu sempre falo para os meus discípulos, eu cito sempre Tiago 1, porque as pessoas estudam muito para entrar na USP, estudam muito para entrar na Unicamp, porque é uma faculdade boa, é uma das melhores da América Latina, e para eles poderem, né, ser homens usados, né, tem muitos que chegam até ser político, tudo. Então, agora os cristãos não, eles não lêem essa palavra que foi escrita para nós, né? Então, assim, as pessoas, ela não dá o verdadeiro significado desta palavra, ele dá a significância. O que seria a significância? É aquilo que eu acho, né? Então, é muito importante. Eu achei maravilhoso esse começo de Romanos, que é um tratado que você falou. Antes do Marcos falar, só quero terminar. Tá. Então, os motivos da carta, né? Uhum. Então, Paulo menciona a visita que ele gostaria de fazer,
ele imaginava que ele ia para lá como ele sempre fazia, indo, mas esse não era o plano do Senhor, né? Ele foi para lá, mas foi preso, porque Deus tinha um motivo para ele alcançar, inclusive, onde estava César, né? O segundo ponto que nós mencionamos é a preocupação com o ensino, com a pregação. Paulo quer mostrar que o cristianismo não era realmente uma religião judia, ok? E também ele queria pedir ajuda para que não só ele fosse encaminhado para a Espanha, mas também para que eles orassem por ele, porque muitos lá em Israel estavam realmente oprimidos. Bem, tem uma passagem que eu acho que seria bem interessante nós, antes de iniciarmos o capítulo 1, lermos, que fala, que é o capítulo 1, versículo 16, que ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui grego representa todos os gentios. Sim. Mas o importante é isso. Ele não se envergonhava. Por quê? Todo aquele que fosse colocado, que nem Jesus foi na cruz, seria a escória da escória. Da humanidade. E o Senhor Jesus foi colocado completamente nu. Era assim que se fazia. E ele não se envergonha. Ele que, como a Graça mencionou, que era um homem importante, pertencia ao Sinédrio, alguém que aprendeu aos pés de Gamaliel, ele abre mão de tudo. Aquilo que ele imaginou que era bom para ele, ele considerou esterco. E ele então abraça o Evangelho. E o Evangelho é o próprio Cristo, não é? E ele deixa bem claro que é o poder. A palavra poder aqui deu origem à palavra dinamite, né? Dínamo. É algo tremendo, porque eu sei em 45 anos os efeitos que tem causado na vida de pessoas quando nós pregamos a palavra do Senhor, né? Bem, eu gostaria então que o Marcos comentasse também um pouco. Então, aqui ele fala que Deus me chamou e me separou, né? É engraçado que ontem eu estava lendo sobre João 10, que fala onde Jesus é o bom pastor, né? Então tem as ovelhas que estão dentro do aprisco. E nesse João 10 fala que essa representação desse aprisco era Israel, né? Israel. Sim. E aí o que acontecia é que muitos pastores colocavam várias ovelhas dentro desse aprisco. E aí o pastor ia até esse aprisco, né, abria a porteira e chamava aquelas que estava tudo misturado, que ele né? pertencia. E aquelas que eram dele vinha para fora. Eu já vi isso, Marcos. Eu já vi isso em um local, vários pastores. E aí quando um pastor chamava, ele ia sair do meio. E outros que não eram pastores chamavam, não via nada. Aí um outro pastor chamava, vinha as outras. Eu vi isso. É lindo. Em vídeo. Isso. Continue. Então, assim, Paulo, ele estava no povo de Israel, mas ele teve uma experiência onde Jesus, de uma forma até que abrupta, né? Teve que chamar ele, e ele foi até Jesus, e ele deixou tudo para trás para seguir, né? Então, eu acho isso muito legal. Ok, nós vamos começar então versículo a versículo, como sempre nós fazemos. E ele começa: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, ela tem uma conotação bem interessante, que é um servo que é voluntário para ser servo. Então, vamos imaginar assim, que lá em Israel, alguém, por causa de dívida, havia se tornado um escravo de um outro israelita. Bom, vamos imaginar que ele entrasse ali solteiro e lá conhecesse outra serva e acabasse se casando, tivesse filhos. Então, a palavra de Deus na lei dizia que
quando chegava o tempo da alforria dele estar sendo liberto, então ele podia sair, mas não podia levar nem a esposa e nem o filho, porque elas eram escravos. Se ele tivesse entrado com uma mulher, que também se tornaria escravo, então os dois estariam livres. Mas, no caso, seria só ele livre. Mas se ele não quisesse ir embora, porque ele ama o seu Senhor, ele ama a sua esposa, ama o seu filho, mas principalmente o seu Senhor, ele simplesmente dizia: eu não quero ser liberto. Então, o dono dele levaria ele às autoridades. Eles pegavam, eu sempre imagino algo como uma saca-rolha, né? E ele encostava a orelha na porta, eles faziam um furo, e ali eles colocavam a marca do seu Senhor, e essa marca era para sempre. E nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos essa marca, uma marca que nós não vemos, mas até os demônios sabem disso aí. Então ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado. Essa palavra chamado, kletos, é num sentido assim passivo. Não é impositivo. Nós é que tomamos a iniciativa, mas o Senhor chama. E aí você toma a decisão de vir. Então, aqui fala que esse Paulo, que é servo, que realmente se coloca como um escravo do Senhor, voluntariamente, por gratidão, por amor, né? E é de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Nós já discutimos em outros lugares. Apóstolo aqui, e ele mesmo fala, como a Graça mencionou, é um apóstolo fora do tempo. Todos os apóstolos que foram chamados tiveram que passar pelo crivo de Atos 1, que eu quero ler antes de prosseguir. Então, lá em Atos, capítulo 1, mostra quais são os critérios para alguém ser apóstolo. E eu acho que é impossível alguém nos nossos dias passar por esse crivo. Porque é impossível. Bem, lá no capítulo 1, versículo 12 em diante, é algo assim bem interessante. Versículo 15 diz assim: eles estavam se reunidos aguardando a vinda do Espírito Santo conforme a ordem do próprio Senhor, né? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, do traidor, né? Porque ele era contado entre nós, ou seja, é alguém que caminhou junto com, fazia parte dos 12. E teve parte nesse ministério. Pessoal, a gente sempre tem que relembrar que isso que está sendo escrito ainda não existia a igreja. Ok? A igreja vai acontecer um pouquinho tempo depois disso. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Sempre brinco com a Graça, eu e ela conversamos, né? Porque ele saiu para se enforcar. Aqui fala que precipitando-se, rompeu-se pelo meio de todas as suas entranhas. Eu imagino ele amarrando a corda numa árvore não muito forte, muito quebrou o galho, rolou e se arrebentou lá embaixo. Mas isso é uma suposição, né? É o que você acha, né? É significância. Muito bem. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Assaldema, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite,
e tome outro o seu encargo. Ou seja, se morreu um, ou no caso ele tinha sido morto, né? Havia se afastado do Senhor, ficou 11. Então, tome outro o seu encargo. Agora vem os critérios. Se não passar nesse crivo, não pode ser apóstolo. Então, alguém pode ficar até chateado comigo, mas biblicamente não dá para entender que hoje você vai encontrar um apóstolo que pode até ser alguém que receba uma nova doutrina e acresça coisas, isso eu tenho visto, né? Mas no versículo 21 diz, é necessário. Essa palavra, necessário, deixa bem claro que é o quê? Necessário. Não é possível, é interessante, seria bom, não é? Necessário. Não. É necessário, pois, que dos homens que... Agora ele começa a descrever os critérios. Que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Bom, eu creio que nenhum dos de hoje caminhou com Jesus, tá bem. A começar do batismo de João, também os de hoje, eu acho que nunca viram João na vida, a não ser pela palavra. Até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, significa que eles viram o Senhor Jesus morrer e ressuscitar. Um desses quais? Que caminharam com o Senhor, sim, desde o batismo de João, viram a sua morte, viu a sua ressurreição. Então, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Bem, então... Porque apóstolo parece que é testemunha, né? O nome é apóstolo. Quando você fala apóstolo, você está falando alguém que comunica, alguém que propaga alguma coisa, ok? Ele é alguém que recebeu uma incumbência e ele vai divulgar sem acrescer nada. Por isso que o próprio Paulo fala que nós somos embaixadores. Exato. E o embaixador não pode acrescer coisa nenhuma. Si mesmo, mas aquele que então ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, ou seja, Paulo foi separado especificamente para exatamente pregar o Evangelho de Deus, que é o tema que nós estamos usando, o qual foi por Deus outrora prometido. Esse Evangelho já estava prometido no Velho Testamento e no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus aparece para dois que eram seguidores dele, os dois totalmente entristecidos, abatidos, o Senhor se aproxima e impede que os dois reconheçam que ele era Jesus, e ele pergunta, do que é que vocês estão conversando? E, poxa, será que é só você que não sabe o que aconteceu? E aí ele começa a falar do Senhor Jesus, achando que, poxa, pensamos que ele era aquele que estava para vir, mas ele foi morto, tal. E o Senhor Jesus, então, começando de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros demais, os profetas e tal, falou dardos de oração para crer, não é? Tudo isso está escrito a respeito de mim, através de Moisés, dos profetas, dos salmos, não é? E aí ele começa a expor essa palavra para os dois. Bem, então, versículo 2 fala, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. Então, isso que eu citei, está lá em Lucas 24, de 25 a 27, depois alguém pode gastar um tempo e ler isso aí. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Eu quero dar uma pausa aqui. Veja bem. Houve uma maldição lá atrás, Joaquim, na época de Jeremias, quando Jeremias, inclusive, estava preso por ordem do rei. E Jeremias mandou o escrivão dele ir lá até o rei mostrar o que Deus havia falado. Ele havia escrito. E quando ele entrega esse escrivão, entrega nas mãos desse rei,
Esse rei, ao invés de ler e ser tocado, né, por Deus e se arrepender, ele simplesmente rasga aquilo que Jeremias havia escrito e queima, joga no fogo. Aí Deus então faz uma profecia que a partir daí nenhum dos seus descendentes sentaria no trono. E essa maldição atinge Jeconias. Eles vão depois lá para a Babilônia e vocês não vão encontrar mais nenhum rei descendente de Davi por causa dessa maldição. Quando chega na época de Jesus, quem deveria estar governando seria José. José era o legítimo herdeiro do trono. Mas quem estava ali? Herodes, usurpador. E se José tivesse sido o pai legítimo de Jesus, a pessoa de Jesus receberia o quê? A maldição. Então ele não poderia ser o rei de Israel. Só que Deus é fantástico, não é? Porque o Senhor gera, né, a pessoa do filho no ventre de Maria sem passar por um relacionamento entre José e Maria. E a própria palavra diz que José não conheceu Maria, não teve intimidade com Maria até que nasceu Jesus. Aí eles tiveram como marido e mulher normais e tiveram filhos e filhas. Bem, então como é que esse Jesus pode ser o rei dos reis? A palavra fala que Maria era descendente de Davi. Então Jesus recebe a descendência pelo sangue de Maria. Mas ao mesmo tempo, José era o herdeiro do trono, mas não podia ser o rei porque ele estava debaixo de maldição. Mas ele adota Jesus. E eu não sei se vocês assistiram o filme Ben-Hur, né? Lembra? Ben-Hur salvou um general romano e se tornou o filho desse general, recebendo até o seu anel, tudo. E todas as regalias de um filho normal foi colocado sobre Jesus. E Jesus, então, ele recebe de José o trono, porque ele agora é filho de José adotado, mas descendente por sangue de Maria. Então agora sim ele pode ser o rei dos reis, senhor dos senhores. São poucas pessoas que já analisaram assim. Então ele fala, com respeito, versículo 3, a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado, ou seja, é como se eu falasse, você vai ser designado para tal função. Sim. E foi designado Filho de Deus, com o quê? Com poder, segundo o Espírito de Santidade, o próprio Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, a prova que Jesus Cristo era e é quem ele dizia ser, é exatamente a ressurreição. Todos os líderes religiosos do mundo nasceram e morreram, mas Jesus é o único que ressuscitou. E a grande questão é, mas como é que isso prova que Jesus ressuscitou? Por tudo que aqueles apóstolos deram de testemunho. Graça, você morreria por uma mentira, sabendo que era mentira? Claro que não. Só se o apóstolo fosse louco. Ora, eles viram Jesus ressuscitado. E aí eles foram perseguidos, foram mortos. Até o último dia da vida deles testemunhavam, Jesus ressuscitou. Então você vai morrer, tudo bem, pode matar, mas ele que ele ressuscitou, ressuscitou. Então Jesus prova quem ele era, por aquilo que ele já havia falado que ia acontecer, que é exatamente a ressurreição. Quando chega no versículo 5, é uma passagem tão fantástica. Por intermédio de quem viemos a receber graça, favor imerecido, e apostolado, ou seja,
é alguém que anuncia, alguém que prega, obedecendo, não é? Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para, olha o que está escrito, obediência por fé entre todos os gentios, entre todos aqueles que não são de Israel. Esse tratado é impossível de ser vivido, de ser praticado, se a pessoa não nasceu de novo em Cristo. E é como se fosse, você vai fazer um sanduíche. É uma coisa espiritual, não é uma coisa humana, né? Uhum. Então é uma coisa espiritual. Você vai fazer um sanduíche. E esse sanduíche, ele tem, normalmente, tem o pão aqui e o recheio, não é? Recheio no meio. Nós temos um sanduíche aqui, porque ele começa falando obediência por fé. Sim. E quando a gente vai no último capítulo de Romanos, Obediência por fé. ele fecha com isso. Sim. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa interessante, porque é impossível para nós fazermos qualquer coisa diferente. Então ele fala, versículo 16, 26 diz, e que agora se tornou manifesta e foi dada a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, aqui nós temos um sanduíche. Sim. Obediência por fé, e o conteúdo que é esse tratado é exatamente o que nós estamos fazendo e vamos fazer até o último dia das nossas Eu vidas. achei muito interessante, Raul, o 4. Aqui tem 2 testemunhos. Ele fala, ela, a escritura, né? Fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Foi essa a explicação que você deu, que veio lá. Ele tinha perdido por causa de Jeconias. Sim. E depois ele fala, e quanto à sua santidade divina, a ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Olha só, 2 pontas, né, quase assim, impossível, né, porque o invisível passou a ser visível, né, e assim, conectando, né, por causa de 2 pessoas, o pai e a mãe, né, fez essa conexão, aí ele pôde ser quem ele é, né, e o que ele vai ser também, né, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Comentários, Marcos? Tô lendo no versículo 6 que eu achei uma coisa intrigante. Então pode ler, porque nós vamos fechar com o 6 e o 7. Ele fala assim, entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Perfeito. Então assim, é como se eles, porque ele está falando aqui, pertencerem, ou seja, uma coisa futura. Sim. Será que realmente eles ainda, vamos dizer assim, não conheçam profundamente? Porque quando você fala pertencerem, é algo no futuro, eu vou né? colocar a minha tradução, talvez seja um pouco mais claro, porque ele está escrevendo para crentes, uma igreja de crentes, de cujo número sois também vós chamados. Chamados é passado. Então, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, pertenceres é outro para serdes, no sentido de serdes, ou seja, vocês foram chamados pelo Senhor, vocês aceitaram a chamada, porque quando o Evangelho alcança o coração de alguém, através da pregação ou mesmo da leitura da palavra, o Espírito Santo de Deus vai fecundar no coração dessa pessoa. Aquela pessoa que rejeita essa palavra, e muitos rejeitam, vão permanecer mortos espiritualmente. Os que recebem se tornam filhos de Deus, deixam de ser apenas uma criatura e se tornam filhos de Deus. E ele fala de cujo número sois também vós chamados, ou seja, então tá um número abrangente que começa em Pentecostes, vai terminar até o último que nascer em Cristo, né, ainda como igreja, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, de novo chamados. Aparece várias vezes a palavra chamado. Então é alguma coisa importante, não é?
a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes o como? Santos. É sem pecado, Marcos? Não. Então, que é isso? Todos os amados de Deus que estáis em Roma para ser santo. Ué, se não é sem pecado, então qual é o significado da palavra santo? Separado, né? Separado. Nós somos separados por Senhor. Nós não somos pessoas sem pecado. Bem, para fechar, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados, isso foi apenas uma pitadinha de Romanos, um comecinho, né? Apenas aí um tira-gosto para que desperte em você o desejo de começar a ler Romanos, não é? Para que quando nós voltarmos no próximo podcast, você já tenha noções do capítulo 1, talvez capítulo 2. É fantástico. Aquilo que Paulo escreve é fantástico. Vocês vão perceber, eu vibro com Paulo, tá? Então nós vamos terminar. Graça, quais são as suas últimas palavras? Não é para morrer, não. Eu acho também, assim, é um tratado, como você falou, né, de Deus, aos gentios, porque como ele veio, João 1:12 fala, né? Veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram e mataram. Mas, tem mais aí, né? A todos quantos o receberam. Isso amplia o universo, né? Para todos, não só para um povo agora, mas para todas as criaturas que estavam sobre a terra, ter esse encontro pessoal com Jesus. Então, assim, Romanos, que nem você falou, começa por fé e termina por fé. Porque desde os começos, né, sempre foi por fé. O que é fé? Fé é confiança. Amém. É isso aí. Marcos. Então, acho engraçado que o texto de Romanos fala muito de chamado, santo, separado, que tem muito a ver com aquele texto de João 10, que a gente falou das ovelhas. Uma coisa que muitas vezes a gente vê por aí, que as pessoas podem falar, né? Mostra para mim com fatos que Jesus existiu, etc. Lá no passado, eles viram a obra de Jesus e mesmo assim não creram em Jesus. Então, você pode, para uma pessoa que não é dele, você pode provar, dar fatos, fazer o fogo cair do céu. A pessoa, se ela não é dele, ela não vai crer, né? Ela não vai acreditar, entendeu? Então, Deus, ele chama os que são dele, entendeu? Então, não adianta você querer ficar dando pérolas aos porcos. Você fala de Jesus, a pessoa não... Você percebeu que ela não é uma pessoa separada? Esquece, entendeu? Se realmente ela for, às vezes, possivelmente, até no futuro ela pode se converter, mas a ideia não é você querer ficar provando, querer discutindo. O Espírito Santo vai agir. Se ela for realmente uma ovelha de Deus, um santo, ela vai se render. Se não, vai acontecer o que a gente já sabe. Amém. Queridos, nós encerramos essa pitadinha de Romanos para você. Como disse, para despertar em você o desejo de se aprofundar nesse livro tão rico, tão fantástico e que pode mudar a sua vida. Então, se você está nos vendo agora ao vivo, realmente seja bem-vindo, se é a primeira vez. Se são aqueles que já me seguem, continue orando por nós, tá bem? E que vocês possam entrar lá e se inscrever, se não for inscrito no canal, tocar o sininho, como o pessoal fala, dar o seu joinha e, se gostar do conteúdo, compartilhe, porque o Google vai perceber que aquilo que estamos falando é relevante, tá bem? Então, nós ficamos por aqui. Lembrando que quarta e sexta estamos ao vivo às 18h30 e esperamos vocês, tá bem? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. Amém. Amém.